Olá, iremos agora verificar como implementar a anonimização de imagem. Eu estou aqui no Colab e eu já fiz o upload de uma imagem com rostos nela. Para poder utilizar o modelo SSD, a gente vai ter que instalar a biblioteca MediaPipe, fazendo essa instalação já aqui e importando já a biblioteca e também guardando essas funções aqui para mostrar as imagens. Após isso, só carregar as imagens. Então, só tem uma imagem no caso aqui, que é essa daqui. A gente tem também, né, alguns casos para observar, né, rostos em perfil, rostos mais ao fundo, rostos borrados. Então, bora ver como, né, os modelos se saem em detectando essas faces. Para poder utilizar o classificador em cascata, ou seja, o algoritmo de Viola-Jones, a gente precisa baixar do OpenCV essas cascatas salvas aqui, esses arquivos aqui salvos. E a gente vai carregar, vai escolher um deles aqui. No caso eu escolhi esse daqui. E vai carregar no classificador em cascata. É só vocês testarem aí e ver qual funciona melhor. E aí a gente vai carregar ele aqui, né, instanciando essa classe Cascade Classifier e carregando o arquivo XML que contém, né, as informações sobre a cascata. Ele deu sucesso aqui no carregamento. Então agora a gente pode pré-processar a imagem para, né, passar para esse modelo. Primeiro, né, as imagens elas podem estar meio com um contraste um pouco que dificulte um pouco mais a inferência, né? Então eu vou aplicar uma equalização local do histograma. Então é importante aqui colocar local do histograma. Converter a imagem para escala de cinza, já que ele suporta só imagens de escala de cinza, e vou aplicar, né, a equalização local do histograma. Nessa imagem eu acredito que não deve fazer muita diferença, né? Ainda está ok. E aí, para a gente fazer a pixelização, né, e a detecção e pixelização dos rostos, a gente vai aplicar aqui com esse método Detect Multiscale. Se vocês se lembram da aula, a gente viu que ele tem que detectar em várias escalas aquelas features de RAR, né? Então a gente chama essa função aqui e a gente vai passar a imagem de Clarey, aqui aplicada à coordenação de histograma local. E vai obter, né, as detecções, as minhas caixas, que no caso aqui está sendo retornada como o ponto, né, no canto superior esquerdo, mais a largura e a altura da minha face, né, do quadrado que engloba a face. E aí, para cada um desses conjuntos, né, de informações da face, eu vou pegar o patch, né, então vou fazer um slicing aqui do array para pegar a região, né, feita dessa forma, primeiro utilizando as coordenadas das linhas, né, então o y aqui, depois as colunas, o formato do NumPy. Eu vou estar fazendo o resize dele para um tamanho bem pequeno aqui, então um fator bem agressivo aqui de resizing. E depois vou fazer o resize para o tamanho original, utilizando a interpolação de vizinhos mais próximos, né, e substituindo os valores naquele patch. E aí a gente consegue já ver o resultado aqui dessa operação. Então, eu posso aumentar também. 10, eu acho. Um pouco maior. A gente verifica aqui que ele conseguiu pegar várias dos rostos, mesmo os que tinham, né, tão borrados aqui. Então, até rostos mais no fundo ele conseguiu pegar. Só alguns em posições mais estranhas, algumas com oclusões. Mas de resto ele conseguiu, né, se sair muito bem nessa imagem. Para a gente utilizar o outro detector, né, o SSD, a gente tem que utilizar o MediaPipe, né? O módulo Solutions, Face Detection e Face Detection na classe. E aí a gente tem que selecionar o modelo, né? O SSD ele vai ser o modelo 0 e determinar o número mínimo de confiança. Então, como eu disse, a gente pode filtrar aquela confiança das caixas e é aqui que a gente coloca nesse parâmetro, que está como 0,5. Então, toda caixa acima de 0,5 é considerada uma face. Confiança acima de 0,5.
E aí a gente vai processar a imagem com esse método process. Dessa vez eu não vou precisar para processar essa imagem. E aí eu tenho um assert aqui só para dizer se ele tem, se ele conseguiu detectar alguma face, né? E aí para cada uma delas ele retorna esse detections aqui, né, no output. E aí para cada detection dessa ele vai ter a informação de localização e essa relative bounding box. Ela é relativa porque ela é relativa às coordenadas de imagem, então ela está normalizada, digamos assim. Então eu preciso pegar o tamanho da imagem, né, as minhas dimensões de imagem, para poder multiplicar por essas informações, né, o x e o y, a largura e a altura, e obter, né, a versão dela em inteiro, já denormalizada. Então é assim que eu consigo essas coordenadas denormalizadas aqui. Ele tem nessa caixa ele tem essas informações aqui. Eu estou multiplicando o x pela largura, a largura também pela largura da imagem, e o y pela largura da imagem e o height pela largura da imagem também, ok? E aí, para a gente ver outra forma de anonimizar, eu estou utilizando o método da tarja preta. Então, todos os pixels dentro do patch eu estou setando para zero. Então, ele vai ser o método tarja preta aqui. E no final, só ploto as imagens para a gente visualizar. Eu vou aumentar aqui também para 20 e 20. E aí a gente consegue ver que o modelo ele não consegue pegar tanto, né? Ele pegou as imagens borradas, mas não conseguiu pegar os rostos mais aqui no fundo. Tá? Esse SSD deles é treinado para curta distância também, né? Então pode influenciar. Então rostos mais a curta distância. A gente pode utilizar o modelo 1, né? Que ele é mais, ele detecta rostos a maior distância. Então a gente já vê algumas detecções a mais aqui, né? Inclusive algumas que, por exemplo, a cascata não deu, mas de resto a gente vê que o operador com classificador de cascata ainda pega mais fáceis que esse modelo. Então, né, pode ter aí a utilização de algum outro modelo mais novo, né, mais robusto, que se compare ao em cascada, né, e que seja melhor.